Olá, querido, querida, que está estudando a história da Europa no século XIX, com as grandes revoluções, com os movimentos que marcaram essa época. Nós vamos conhecer hoje a Revolução Liberal de 1830. Repara, querido, que assim como a vida da gente, o processo histórico também não é um processo linear, ascendente, homogêneo. O que quer dizer isso? As coisas não vão pura e simplesmente avançando, se realizando como a gente projetou, como a gente idealizou, como a gente gostaria. Elas vão acontecendo. Às vezes fazemos avanços, conquistas importantes, às vezes sofremos reveses, temos que enfrentar algum obstáculo para poder ir depois adiante. Assim também se dá com o processo histórico. Ele faz avanços, mas eventualmente sofre também recuos e retrocessos. Ele faz conquistas e vai avançando, mas momentaneamente sofre também uma espécie de refluxo, de reação, especialmente porque nós estamos falando de transformações na sociedade. Isso quer dizer que aqueles setores que detinham poder ou privilégios numa sociedade e, num certo momento, veem esses interesses e esses privilégios ameaçados, reagem. Reagem e muitas vezes conseguem barrar o processo de transformações, de avanços, pelo menos momentaneamente, até que ele ganhe de novo força, vigor e volte a avançar. O fato é que mesmo com avanços e recuos, com progressos e retrocessos, o processo histórico vai evoluindo, levando a humanidade a outros níveis de desenvolvimento. Na Europa do século XIX, repara, nós temos um período de avanço das forças progressistas, das forças liberais. A Revolução Burguesa na França, na verdade, marca uma espécie de ruptura, a destruição da antiga ordem, do antigo regime, e se abre a partir dali, se abrem as características da sociedade capitalista contemporânea. Mas, se a Revolução Francesa representou um momento de extraordinário avanço na questão, por exemplo, da conquista de direitos, na questão da organização do Estado como um Estado representativo, na questão do respeito às liberdades e aos direitos individuais, esse avanço sofreu um retrocesso bem significativo a partir da derrota de Napoleão em 1815, quando as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena e procuraram restaurar aquela velha ordem que tinha sido abalada pela Revolução e pelas guerras napoleônicas. Sim, porque os efeitos da Revolução se espalharam para o resto da Europa com as conquistas feitas por Napoleão. De modo que os princípios liberais que emergiram durante a Revolução Francesa logo foram se espalhando para os outros países. Mas com a derrota de Napoleão, eu te falei, em 1815, o Congresso de Viena dá início a um período de reação conservadora. Vai tentar restaurar no trono de cada país as monarquias absolutistas que tinham sido derrubadas, na França pela Revolução e nas outras regiões pelas invasões napoleônicas. Vai tentar restaurar os privilégios da nobreza, da aristocracia, que tinham sido abolidos durante a Revolução e sofreram um forte abalo também durante esse período em que as tropas napoleônicas ocuparam os vários países da Europa. Vai tentar restaurar a influência e a força da Igreja, já que a Revolução tinha promovido a separação entre Igreja e Estado. Enfim, a partir de 1815 e se estendendo pelo menos até 1830, temos um período então de cerca de 15 anos de reação conservadora, aristocrática, absolutista na Europa. A França é o berço das transformações políticas dessa época, de modo que é na França que começam os movimentos que depois se propagam para o resto da Europa. E é na França também que nós temos o ponto de partida, de certo modo, desse retrocesso. Com o Congresso de Viena se restauram as monarquias absolutistas e na França voltam ao trono francês os reis da dinastia de Bourbon. A restauração, então, dos Bourbon traz Luís XVIII ao trono da França. Luís XVIII ainda procura fazer um governo conciliador, ou seja, procura preservar algumas conquistas da época da Revolução e, ao mesmo tempo, atender às exigências reacionárias dos setores da nobreza, da aristocracia. Até porque existiam algumas transformações desencadeadas pela Revolução que eram irreversíveis. Por exemplo, a Revolução havia consagrado o princípio da igualdade de direitos e havia abolido os privilégios e a servidão. Ora, imagina milhões de camponeses que foram libertados da condição de servos. Imagina se era possível agora restaurar a servidão, por exemplo. De modo que algumas conquistas da Revolução pareciam, e vamos dizer assim, impossíveis de serem revertidas. Mas em outros aspectos, esses governos restaurados vão tentar restabelecer privilégios. Por exemplo, com Luís XVIII e especialmente com Carlos X, vai se propor a indenização dos nobres que perderam terras, por exemplo, durante a Revolução, porque elas foram confiscadas e distribuídas para os camponeses. Só para a gente ter uma ideia. Ou, por exemplo, vai se restringir o direito de voto, que tinha se ampliado, né? Durante a Revolução. Chegamos num momento radical, inclusive, em que se estabeleceu o sufrágio universal. Pois com Luís XVIII vai se, vamos dizer assim, aceitar a existência de um parlamento, mas de um parlamento onde só podem participar, só podem ser eleitos aqueles que comprovam uma renda elevada. Isso significava a velha aristocracia e a burguesia que havia ascendido. De qualquer jeito, se Luís XVIII ainda procura fazer um governo conciliador, com Carlos X o retrocesso se completa de vez.
É um governo ultra-reacionário, ultra-conservador, que tenta, de fato, reinstalar aquela velha ordem, tenta restaurar na sua plenitude o antigo regime. Carlos X, então, e os ultra-realistas, como eram chamados, desencadeiam uma forte reação dentro da sociedade francesa que não aceita, pura e simplesmente, aquele velho passado com seus privilégios, com suas injustiças e com sua opressão. Vai crescendo a oposição ao governo, então, de Luís XVIII e especialmente de Carlos X, por essa sua postura francamente reacionária e absolutista. Liberais, bonapartistas, ligados, né, ao velho Estado napoleônico, que tinha se instalado ao final da Revolução, e as tendências mais radicais representadas pelos republicanos. Eles se unem na oposição ao governo de Carlos X, que vai enfrentando uma oposição cada vez maior. Quando nós chegamos em julho de 1830, essa oposição chegou a um ponto culminante. Carlos X tenta implementar uma série de reformas, são as chamadas 4 ordenações, ou seja, medidas totalmente antipáticas, antipopulares. Ele fechou o parlamento, a Assembleia, restringiu ainda mais o direito de voto, elevando a renda necessária para poder participar das eleições e impôs de novo censura à imprensa. Repara, ao tentar restaurar ou ressarcir os nobres pelos prejuízos que tiveram durante a Revolução, ele tenta restaurar os privilégios da nobreza. Ao restaurar também a influência da igreja, temos uma volta àquela velha ordem em que igreja e Estado estavam vinculadas. Quando ele impõe censura à imprensa, isso quer dizer que o princípio da liberdade de expressão praticamente era suprimido. Observa então que essas medidas, de certo modo, faziam, vamos dizer assim, a França voltar ao que era antes da Revolução. Daí a forte oposição e daí o levante popular que acontece em Paris em julho de 1830. Liderado pelos setores da burguesia e da pequena burguesia, mas com apoio das câmaras populares, um levante em Paris, num primeiro momento, no dia 27 de julho, começa a montar barricadas para enfrentar as tropas do rei. Num segundo dia, os revoltosos conseguem uma série de vitórias e as tropas já estão em debandada. No dia 29 de julho, Carlos X foge e o governo, então, de Carlos X chega ao fim. A tentativa de restaurar o absolutismo na França termina justamente com a fuga de Carlos X. Só que, em função dessa heterogeneidade do movimento, ele logo se divide. Os setores republicanos eram minoria e as camadas populares não tinham uma consciência dos seus interesses, nem tinham lideranças próprias, de modo que o movimento acaba sendo conduzido especialmente pelos setores da burguesia liberal. Eles preferem colocar no trono um novo rei, repara que a monarquia vai ser preservada, só que um rei que se compromete a respeitar uma constituição, as eleições para o parlamento. Ele vai fazer um governo que se dirige ou que beneficia especialmente a alta burguesia mais opulenta. Tanto que ele passa para a história, esse novo rei, chamado Luís Filipe, dessa nova dinastia, a dinastia de Orleans, ele passa para a história como o rei dos banqueiros, porque faz justamente um governo francamente comprometido com esses setores da alta burguesia, mais rica e mais opulenta. O fato aqui, querido, é que a Revolução Francesa, e agora a Revolução de 1830, imediatamente repercutem no resto da Europa. Isso aconteceu lá em 1789, aconteceu também com as guerras napoleônicas que propagaram as ideias da Revolução. Agora, os efeitos da Revolução de 1830 na França também se propagam, se espalham imediatamente para os outros países. A Bélgica começa o seu movimento de independência. O Congresso de Viena tinha vinculado a Bélgica com a Holanda, justamente para enfraquecer a França, distanciando esse território da Bélgica que normalmente estava vinculado aos interesses franceses. Mas o vínculo da Bélgica com a Holanda era uma coisa completamente absurda, já que são dois países que, apesar da proximidade geográfica, têm traços culturais muito diferentes. Os belgas têm, por exemplo, predominância do catolicismo, enquanto que os holandeses têm uma cultura de origem germânica e muito mais predominantemente protestante. Enfim, dois países com traços tão diferentes que o Congresso tentou unir, vamos dizer assim, artificialmente, à força, mas que agora, a partir da Revolução de 1830, dos seus efeitos, da sua repercussão, levam a Bélgica a proclamar sua independência. Revoltas liberais também nessa época agitam várias partes da Europa. Na Alemanha, por exemplo, e na Itália, acontecem movimentos que já começam a, vamos dizer assim, impulsionar o movimento de unificação dessas regiões. Eles acabam sendo sufocados, mas dão um primeiro passo no sentido de avançar para a unidade política dessas regiões que ainda estavam fragmentadas e não conheciam uma estrutura centralizada de poder. Não existia ainda uma Itália e uma Alemanha configuradas como estados centralizados. A luta pela unificação dessas regiões dá seus primeiros passos nessa época. Em Portugal e Espanha temos agitações liberais contra os governos absolutistas desses países.
Na Polônia temos um movimento de independência. O Congresso de Viena havia partilhado a Polônia entre a Áustria, a Rússia e a Prússia, de modo que os poloneses aproveitam as agitações que têm início com a Revolução de 30 na França e lutam pela sua independência. Quase todos esses movimentos foram sufocados. A Bélgica completou sua independência, mas as revoltas liberais em Portugal e Espanha acabaram sendo sufocadas. Na Alemanha e na Itália, o movimento pela unificação também fracassou nessa primeira tentativa e a revolta na Polônia foi sufocada. De qualquer jeito, mesmo sofrendo aqui, eu te disse, uma forte repressão, o movimento liberal continua avançando. Uma nova onda revolucionária vai sacudir a Europa em 1848. Novamente, ela tem início na França e em seguida se propaga para os outros países. Dessa vez, em 1848, a onda revolucionária praticamente sacode todas as regiões da Europa e ela se tornou conhecida como a Primavera dos Povos. Nós vamos conhecê-la no próximo encontro.